Paz, irmãos. Olá, Écio. Então, vamos dar início. Terceira parte da mensagem Experiência com Jesus. Eu quero ler Eclesiastes no capítulo 3, no verso 1. Fala assim: tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, nos últimos vídeos que eu gravei sobre as experiências pessoais com Jesus, assim, eu nunca tinha colocado isso no canal, mas aí eu mencionei no primeiro vídeo, né, que eu ouvindo uma experiência aí de um irmão que é inscrito no canal, e aquilo ali foi uma bênção para mim. Aí o Senhor tocou no meu coração para mim colocar essas experiências, porque pode falar ao coração de alguém. Então aí eu falei no primeiro e segundo vídeo até a minha vida nos Estados Unidos, né? Então nessa época lá eu passei por essas fases de provas e também passei por algumas fases de bonanças, né? O Senhor me abençoou. Após isso, essas provas, o meu trabalho, né? Tive muito trabalho e aí em 2014 durante esse tempo também eu morava em Massachusetts, lá numa cidadezinha do interior, perto de Boston, né? Mas eu pregava em Nova York, em New Jersey. Não só pregava, a gente, né, o pastor da igreja lá que eu participava, da denominação onde eu participava, esses dois estados ele tomava conta também de uma igreja, né, de uma denominação que tinha lá. E eu ia, às vezes. Não às vezes, mas todo mês a gente ia. E aí quando foi em 2014, 2013, aí veio uma nova dinâmica na minha vida espiritual. E dessa vez eu ouvi a voz do Senhor audível 2 vezes. Ele chamou pelo meu nome 2 vezes. Eu ouvi a voz e eu sabia que era o Senhor. Então eu orei ao Senhor, porque assim, para a gente saber, na verdade eu sabia, mas para a gente ter certeza e, né, da fonte que está vindo, né? Quando você tem essas experiências pessoais com o Senhor. Então, quando eu ouvi a voz 2 vezes chamar pelo meu nome, e aí eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor, eu orei ao Senhor e falei, vou abrir a Bíblia, coloquei o dedo e saiu lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 10, que fala assim: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Então, aí eu fiquei orando, aí a voz eu sabia que era o Senhor, e eu fiquei orando ao Senhor, o propósito dele me chamar pelo meu nome. Aí, como eu já sabia, lá no capítulo 10 de João, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, eu a chamarei pelo nome. Aí ele fala: entrará e sairá e achará pastagem. Aí eu sabia daquela passagem ali, então eu fui ler aquela passagem. E aí comecei a ter mais profundidade naquele capítulo 10 de João, lá do Bom Pastor. Aí lá em Apocalipse também, no capítulo 3, lá acho que no verso 20, que fala isso, que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, né? E o interessante é que essa voz que eu ouvia a voz, mas é como se a pessoa tivesse na porta do meu apartamento. E aí, quando eu cheguei no Apocalipse, e eu não assim, eu queria entender o propósito, né? E quando eu cheguei no Apocalipse capítulo 3, que eu li esse texto, aí eu tinha lido Apocalipse uma vez, do primeiro capítulo até o último, né? Até mesmo as coisas que me ensinaram no Apocalipse era o que eu
achava que era. Eu li o Apocalipse uma vez porque eu estava lendo a Bíblia, eu fui do capítulo 1 até o último capítulo, que é o 22. Porém, lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, que fala assim: bem-aventurado, vou ler aqui, porque às vezes a gente não decora tudo. Então capítulo 1 de Apocalipse, no verso 3, fala assim, ó: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora, aí você percebeu a bênção que tem nesse livro? Falou bem-aventurado. Você sabe o que é essa palavra bem-aventurado? Feliz, alegre. Então, essa palavra bem-aventurado é muita coisa. Então aí Deus começou a me dar mais entendimento do Apocalipse. Eu comecei a ler e pedi ao Senhor para me dar entendimento. E Ele me deu. Aí em Apocalipse 1, no verso 1, fala assim, ó, revelação, presta atenção para você ver, ó. Porque às vezes assim, tem um pastor fulano, ele prega, aí tem que ser, na denominação, tem que ser aquilo que ele prega, porque ele tá ali e ele você tem que ouvir e crer, e tem que ser aquilo ali, não pode mudar, né? Mas o Apocalipse aqui está falando o contrário. No Apocalipse 1, no verso 1, inclusive no meu canal aí eu já mudei os 144 mil, porque eu aprendi assim, eu li também, aí depois eu ouvindo uma mensagem de um irmão, e aí eu fui na Bíblia, porque a gente tem que ter humildade. Se você errar, se você vê lá na frente que você errou, por que você tem que bater o martelo e... Não, tem que ser assim. Não, você tem que ser humilde e falar que você errou, porque nós, os seres humanos, estamos sujeitos a erro. É por isso que a gente tem que ir para a Bíblia. A gente faz as mensagens no canal para compartilhar. Não quer dizer você tem que crer em tudo. Não, você pega e analisa. Vai na Bíblia e analisa. Não vai, entendeu? E pega o que é bom. Aí, por exemplo, Apocalipse no capítulo 1, no verso 1, fala assim, ó: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, se você for acreditar no pastor da sua denominação só nele e nas outras pessoas não, então quer dizer, então ele não é servo. Porque aqui está dizendo servo, por seu servo, não está dizendo vou dar para fulano de tal, para quem tem função, não é servo. Servo, todo mundo é servo, né? Jesus, ele fala, eu vim para servir. Ele fala isso. Então, quer dizer, ele fala que Deus lhe deu, né, para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Seu servo João. Poderia estar aqui, né, o apóstolo, o pastor, não, mas está o seu servo João, né, que foi Deus deu para dar aos seus servos. Então, todos são servos. Então, e aí eu fui ler Apocalipse e peguei Apocalipse 1:3, peguei aquele texto, guardei, e Deus foi começando a me iluminar minha mente no Apocalipse para me entender, porque antes eu não entendia nada. Eu cria no que as pessoas tinham me ensinado, no que os líderes tinham me ensinado. Aí, no capítulo 12 de Apocalipse, lá no verso 5, foi a primeira revelação que Deus me deu no Apocalipse. Capítulo 12 de Apocalipse, no verso 5, o filho varão, ali é a igreja que vai ser arrebatada. Isso em 2013. Aí como é que eu sei que foi uma revelação? A Bíblia, ela vai responder ela, entendeu? Aí você vai no Apocalipse, no capítulo 2, lá no verso 26 e 27, e compara com Apocalipse 12, 5, que você vai ver que o paralelo ali é a mesma coisa. Aí você vai ver, como é que você sabe então que o filho varão é a igreja que vai ser arrebatada? Primeiro, muita gente fala que ali é Jesus. Não é Jesus, porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele recebeu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Entendeu? Então, ele que vai arrebatar. Quando Jesus foi ao céu, lá em Atos dos Apóstolos, lá no primeiro capítulo, lá, no segundo, ele foi e os anjos viu, ele foi pelo próprio poder dele. E ele vem de novo pelo próprio poder dele, porque é ele que vai arrebatar. Então aquele filho varão é a igreja. Aí você pode dizer assim, mas como? A igreja não é feminina? Sim,
é um tipo de tipologia. Por exemplo, Rebeca é tipo da igreja, né? E outras. Mas Jesus, ele é homem e o corpo dele é de homem. Então, no Apocalipse, o filho varão é homem, que saiu da mulher. Depois eu vou gravar uma mensagem sobre uma mensagem mais evangelística, né? Que o estudo que eu vou fazer dos 144 mil, em nome de Jesus, eu tirei esse estudo do meu canal, né? Porque 144 mil eu achava que eram as pessoas que iam ficar, né, para povoar a terra, e não é. Então eu vou fazer um outro estudo, mas eu quero fazer uma mensagem evangelística em cima disso aí. Então você presta atenção no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 26 e 27. Na verdade, no Apocalipse 2, no verso 18, ele está falando para a igreja. Você fala lá assim, ao anjo, né, da igreja. Então ele está falando para a igreja. Aí no verso 26 e 27, você vê lá que o versículo que ele fala que vai reger as nações com vara de ferro, é a igreja, que ele está falando para a igreja. Aí você vai no Apocalipse 12, no filho varão, que ele é arrebatado para Deus e para o seu trono, e ele vai reger também as nações com vara de ferro. Aí você vê o paralelo. Então o filho varão é a igreja. Na verdade, o filho varão, se você falar assim, não é Cristo, aí eu digo para você, tá bom, então é Cristo, é Jesus. Por quê? Porque é o corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Entendeu? Então o filho varão é Cristo porque é o corpo, né? A igreja. Aí, então foi a primeira revelação que eu tive no Apocalipse, foi em 2013. Aí, por exemplo, o Senhor me orientou para mim vir embora. Lá nos Estados Unidos eu estava trabalhando muito, eu tive um ataque cardíaco. Aí também eu já dei vontade de vir embora, porque eu achava que eu não ia vir embora mais dos Estados Unidos, eu gostava muito de lá. Só que nesse tempo aconteceu isso comigo, aí foi no médico e tal. Ele falou, não, isso aí é só estresse, porque você Ele falou quantas horas eu trabalhava por dia, e tinha dia que eu trabalhava 15, 17 horas. Então aconteceu isso e eu fiquei com vontade de vir embora. Eu orei ao Senhor e o Senhor me direcionou para me vir em 2014. Eu vim embora em 2014. Aí, depois que eu cheguei aqui em 2014 até aqui, meu irmão, se eu te falar quantas provas. Mas assim, eu Hebreu 12, aí eu agradeço a Deus, a Ele, porque quando vem prova é sinal que Ele nos ama, que Ele está nos aperfeiçoando. E a igreja é o corpo, a igreja vai ser arrebatada é o corpo, e o corpo sofreu, então nós vamos sofrer. Mas o sofrimento, Jesus sofreu lá, mas e a vitória que veio para Ele depois? Nós também. Você está sofrendo agora, mas a vitória, entendeu? Eu sinto o cheiro do arrebatamento. Então, aí durante esse tempo todo, aqui no Brasil, né, de 2014 para cá, então eu tive outras experiências. Eu lembro que no tempo que o Donald Trump estava candidato, o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor novamente. Ele falou comigo, ora pelo Donald Trump. Só que nas mídias estava falando que o Donald Trump ia perder porque a outra candidata estava lá na frente. Até tem um conhecido meu nos Estados Unidos falando, não, que rapaz, você está variando, nem acreditou e, né, que ele vai ganhar nada. Beleza. Aí o Senhor falou comigo, até hoje eu oro pelo Donald Trump, depois desse dia todo dia. Aí no dia da eleição lá, ele me liga de madrugada e falou, rapaz, eu não sei como esse homem ganhou. Falei, pois eu sei, ninguém pode contra Deus. Foi Deus que botou ele lá. E aí, agora, esses meses, né? Apareceu uma gatinha aqui na minha garagem, ela deu cria. Um gatinho só, fiquei até assim, não, ela vai voltar para dar cria em outros. Não voltou, só um. Aí esse gatinho, eu não gosto muito de gato, esse gatinho cresceu, eu tô cuidando dele. Eu não, tipo assim, nunca criei gato, nem, né? Meu pai às vezes tinha quando eu era menino cachorro, mas gato nunca tive. E aí eu cuidei dele, aí ele ficou meu amigo, né? Tipo assim, é uma coisa assim impressionante como é que esse gato ficou amigo. Mas eu vou aqui parar esse vídeo porque ele já está em 14 minutos e eu vou gravar um próximo vídeo, porque eu quero falar outras coisas também sobre os animais, né? Arrebatamento, amém? Graça e paz, o Senhor abençoe você e sua família, em nome de Jesus.